Pessoal, esse é mais um conteúdo aqui do canal. Se você não está inscrito, está chegando pela primeira vez nesse canal, não esqueça de se inscrever aqui. Você verá todo o conteúdo necessário para você se tornar um gestor de software de 6 dígitos altamente produtivo. Nós vamos falar aqui hoje sobre como você deve gerenciar o papel do analista de negócios e dono do produto, porque meu colega e caríssimo amigo aqui, Rafael Seron, que está comigo nesse episódio, acho que pela primeira vez aqui no canal, né, Seron? Acho que Você é a teve primeira. uma, você teve um grande desafio aí num projeto de software em que você está trabalhando e fez a pergunta lá no Instagram, contribuiu, por isso que é muito importante vocês que acompanham aqui no Instagram também, que tem bastante conteúdo complementar do YouTube. Na verdade, a maioria das ideias de conteúdo do YouTube, elas vêm do engajamento do pessoal aí no Instagram. E é claro que aqui a gente consegue ter muito mais liberdade, né, para falar por aproximadamente 30 minutos sobre isso. Muito melhor do que responder uma pergunta ali durante 60 segundos no Instagram. Então a gente vai falar sobre isso, né? Como gerenciar o papel do analista de negócio e dono do produto. Por quê? Porque nós estamos trazendo aí um caso verídico, né? Que aconteceu um desafio aí no trabalho do Serão sobre isso. Mas antes da gente entrar, Serão, se apresenta o pessoal aí do canal, quem não te conhece ainda. Acho que vai ser legal eles terem um pouco aí do seu histórico, enfim, e como você quiser se apresentar para agregar com todo mundo que vai assistir esse conteúdo depois. Beleza. Fala pessoal, boa noite aí. Não sei se está assistindo de noite, de tarde, de manhã. Meu nome é Rafael Seron. Acho que eu participei de um episódio, eu acho. Olha só. Nos primórdios. Bom, meu nome é Rafael Seron, eu sou gerente de projetos, né? Atualmente eu trabalho na Globant, uma empresa de desenvolvimento de software também. Tenho uma experiência de alguns anos já com gestão de equipe, gestão de software, entrega de valor para as organizações, né, que a gente tem visto no canal aqui. Essa importância, o quanto que a gestão de projetos de software podem impactar as organizações mundo afora e quanto a falta dessa gestão também pode impactar nos negócios, né? Então, atualmente eu trabalho com uma equipe de gestão de software, nós entregamos software para grandes players do mercado, é, uma equipe grande aí de quase 50 pessoas. Então, por conta disso, a gente acaba enfrentando inúmeros desafios do nosso dia a dia, internamente e externamente também, com os clientes, né? E aí, como o Agostinho comentou aí, uma das recentes dificuldades foi essa questão do PO e BA, né? Papéis extremamente fundamentais para o desempenho, não para o desempenho do desenvolvimento do software, mas para a gestão do projeto como um todo, né? Se o PO e o BA falham de uma certa maneira ou não exercem seus papéis, grandes problemas e o caos pode acontecer e reinar no projeto, né? E a gente não quer isso, por isso estamos aqui. É isso aí. Antes da gente entrar ali mais no detalhe, né, Serão, do que aconteceu nesse caso, eu acho que é importante o pessoal entender o que que é um papel. Eu trouxe Uhum. conteúdo sobre isso aí na semana passada, nos vídeos que saíram no YouTube na quarta e na sexta, mas às vezes a pessoa não assistiu, né, então é bom lembrar isso, que o papel nada mais é do que um nome atribuído para um conjunto de responsabilidades, né? Então você tem o papel do patrocinador, do gerente do projeto, do desenvolvedor, o arquiteto, né? Às vezes o arquiteto ele faz a função do PO, né? Do usuário, enfim. É um nome de um grupo de responsabilidades. E é importante você agrupar isso, né? Porque você vai ter dentro de uma determinada categoria responsabilidades para cada membro do projeto, entendendo que às vezes uma pessoa pode agrupar mais de um papel, né? Então é importante você agrupar papéis para estruturar responsabilidades e depois saber quem que faz o quê, né? E no caso ali que Exatamente. vocês estavam atuando, você teve uma sobreposição de papéis, né? Então, o que que é uma sobreposição de papéis e o que aconteceu ali especificamente no seu caso? Na verdade, começou com a ausência de um papel e aí se tornou uma sobreposição de papel, né? Então, com essa imaturidade, de certa forma, da equipe, no caso, naquela ocasião, não existia a função de PO, porque entendia-se que, bom, o requisito que a gente precisa de requisito de negócio só, a gente passa para o dev e o dev vai conseguir transformar o requisito de negócio em tasks, em histórias de usuário, vai conseguir desenvolver. Então, Uhum. entendia-se que não havia necessidade de PO. E aí o BA estava fazendo isso. O BA estava construindo o requisito de negócio, entendendo com o negócio, refinando o que precisava ser entregue. E aí, como ele já tinha uma experiência como desenvolvedor, entenderam, Uhum. bom, ele consegue escrever a história do usuário.
pede para ele escrever história de usuário, e ele nunca foi um PO. E aí ele foi Uhum. escrevendo algumas histórias de usuários e algumas dificuldades começaram a acontecer por conta disso, por conta de falta de experiência, falta de conhecimento e até mesmo a pessoa não consegue, né, quando tem dois papéis, dificilmente ela vai conseguir desempenhar um dos dois papéis da melhor maneira possível, mesmo que ela tenha conhecimento. E aí identificou-se a necessidade de ter um outro papel. Qual papel? O papel do PO. E aí ficaram Uhum. na dúvida, né? Bom, aonde que começa e aonde que termina a responsabilidade do BA e do PO? Se os dois querem requisitos, qual que é a diferença de um? Por que eu preciso de um PO? Ou até onde vai o BA e aonde começa o PO e vice-versa, né? E aí eles começaram a trabalhar e aí o PO falava, não, mas isso que eu tenho que fazer. A BO, não, mas isso que eu tenho que fazer. E eles começaram a ter uma sobreposição de, de demanda, né? Uma sobreposição de função e de responsabilidade. E aí o caos começou a ser instalado, né? E Uhum. ficou por um tempo assim até que a gente conseguisse contornar a situação, explicar a importância, o que cada um deveria fazer dentro do projeto e qual eram as responsabilidades de cada um ali. Maravilha. Então, você veja, né, que essa sobreposição ela não aconteceu simplesmente por uma falta de direcionamento das pessoas ali sobre quais seriam as responsabilidades, né? No caso, PO, dono do produto, e BA, o analista de negócio ali. Ele começou fazendo a função de PO e depois ele foi substituído, mas ele não deixou de fazer, né? E aí precisou dessa definição específica de papéis e responsabilidades para que, a partir disso, as pessoas vissem essa sobreposição, que nada mais é do que quando um papel está realizando a responsabilidade do outro no lugar da própria, né? Ele deveria estar Uhum, fazendo algo ali inerente à responsabilidade dele, no caso, PA é analista de negócio, né? Ele precisa entender a necessidade de negócio, descrever esses problemas para que depois o PO construa a característica do produto. Mas como ele começou como PO, ele estava ainda fazendo isso, né? Mesmo ele nunca tendo atuado como PO antes, né? uhum. E aquela E máxima funciona, né? Cachorro que tem dois donos morde, né? Quando é, tem se o duas pessoas produto fazendo a mesma coisa, se o produto tem dois donos, aí realmente ele não vai ter ninguém, né, de dono. É exatamente. um grande problema. E as pessoas confundem também, né, o que significa sobreposição de papéis com adaptações de responsabilidades, né? Então, Uhum, num caso como esse, quando eu imagino que quando a pessoa entrou ali para fazer o papel de PO, ele estava com uma responsabilidade, digamos que adaptada, porque ele estava entrando no time, vocês ainda estavam mapeando o que ele ia fazer, né? Aí ele uhum. entrou, aí vocês definiram, ah, não, esse cara aqui vai ser PO. E aí você estruturou. Então, por um momento, ele estava aparentemente fazendo uma responsabilidade adaptada depois que começou a sobrepor, porque vocês já tinham batido o martelo, mas talvez pela falta de formalização, né? Ó, isso aqui é o nome do papel, isso aqui são as responsabilidades dele, esse aqui é o nome do outro papel, essa aqui são as responsabilidades dele. Aí houve a sobreposição, né? Porque, Exatamente. E, assim, pode falar. exatamente. E, assim, a adaptação ela não é um problema, né? A Aham, adaptação ela precisa acontecer em alguns momentos, né? Então, por isso, sei lá, por backup, né? Então, uma pessoa sai do projeto repentinamente, aconteceu alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade, e uma pessoa conhecia ali e ela teve que ter o seu papel, de certa forma, adaptado. Ou por uma sim, estrutura organizacional corporativa, uma outra função faz aquele papel, e tudo bem. Se tiver tudo documentado, todo mundo alinhado com isso, os sponsors do projeto, a equipe do projeto, o gerente do projeto, todo mundo tem consciência dessa adaptação, perfeito, vai funcionar da melhor maneira possível. Só que, quando acontece a não formalização, e foi de fato o que aconteceu, né, a equipe, bom, com a ânsia de entregar, precisamos entregar, o prazo está chegando, a gente precisa ter essa entrega aí no próximo, daqui a 15 dias, enfim, não foi feita a formalização correta que precisaria ser feita, e essa distribuição de papéis, ou de responsabilidades, no caso, ficou a cargo dos dois, do PO e uhum, do BA. E aí eles também não formalizavam, eles conversavam ali, hora um fazia um, hora fazia outro, de acordo com o tempo, a demanda de cada um ali, e aí o caos começou a se instalar. Até que a gente falou assim, bom, pessoal, não está funcionando dessa maneira, vamos formalizar isso daqui, vamos deixar todo mundo a par, vamos fazer uma reunião com o time, vamos documentar isso daqui e vamos atualizar o nosso documento, a nossa documentação do projeto, para que isso fique formalizado, que todo mundo tenha acesso e consiga continuar com o projeto que entregue valor. sim. Então, extremamente Então importante. você vê a importância da formalização das responsabilidades
de cada papel, para você não ter sobreposição e ter uma adaptação que de fato gere valor, né? Porque se você Uhum. simplesmente, vou adaptar, mas não formalizar nada, pode ficar aberto ali como que aquilo de fato vai contribuir com o contexto do projeto, né? Tipo, eu quero que você Exatamente. seja o cara que entende do produto, mas ao mesmo tempo você vai definir a necessidade de negócio. Cara, se fica meio que subjetivo, o cara não vai fazer nenhuma coisa nem outra, né? Porque ele vai tentar fazer as duas coisas, e aí Exato. o papel que ele deveria fazer, que é o de business analysis mesmo, né? Que é o que a gente vai Uhum. descrever aqui, E não até vai ser bem mesmo feito, né? E até mesmo o juízo de valor, né? O que que ele vai entender? Bom, o que que é mais importante agora? O que que é mais prioritário? Qual função que eu preciso fazer hoje, por exemplo? Hoje eu sou PO, hoje eu sou BA. O chapéu de BA e de PO, né? Então, Sim, ele vai acabar despriorizando o que precisaria ser priorizado, ele vai fazer uma função de PO, sendo que às vezes nem o requisito de negócio, a necessidade de negócio foi mapeada de certa forma, ou foi validada. E aí começa, né? Bom, eu deveria coletar a aprovação dos requisitos de negócio com os principais pontos, mas eu não vou fazer porque, já conversei com eles, como ele não tem tempo, porque ele está com sobreposição de tarefa, então eu não vou precisar documentar isso daqui, não vou pedir a aprovação formal, vou seguir agora com o PO, porque eu já sei o que o pessoal vai aprovar, e aí, enfim, é um problema, um erro atrás do outro, e quanto mais a gente joga isso para frente, mais irreversível acaba se tornando, né? com certeza. Para a gente fechar, Alceron, o papel do BA ali, a gente fez uma descrição aqui, né, para a estrutura do roteiro, mas como que vocês configuraram ali pro projeto de vocês? O BA, né, ele ficou de fato com essa incumbência de entender quais eram os requisitos do negócio, no sentido, bom, qual que é a principal dor do projeto, né, da organização no geral. Bom, a nossa empresa, o que que ela está querendo se resolver, se propor a resolver? É isso aqui, ok. Então, para que isso aconteça, a gente precisa entregar um melhor, no caso, era um projeto de eficiência operacional. Então, a gente Uhum, precisava entregar um software, né, que a gente colocasse, imputasse dados inicialmente manuais de quantas paradas não programadas tinha na operação, na produção, e a uhum, gente tinha que, com base nesses dados imputados, a gente tinha que fazer uma previsão de quando que aquela máquina poderia, de fato, parar novamente, para que a gente conseguisse evitar paradas indevidas, né, paradas não planejadas no futuro. Então, uhum, bom, aí ele falou, bom, a gente precisa de tal requisito, a gente precisa de tal informação, a gente precisa dessa informação para gerar esse indicador, a gente precisa que essas medições aconteçam de tanto tempo, a gente precisa que, enfim, ele definiu todas essas características, né, esses requisitos do que era necessário para o negócio obter de informação para que o software conseguisse nos dar de retorno as informações que a gente precisava. Então, o BA ele ficou uhum, muito mais focado nessa parte, então, reuniões com a área de negócios de fato e também com a produção, né, com o gerente da produção lá, que tinha as informações que a gente precisava. E o PO, ele ficou, bom, beleza, então eu preciso dessa informação, eu preciso passar essa informação, ou eu preciso receber essa informação, eu preciso tratar essa informação. Então, e o PO focou nisso, ele focou de fato na estrutura, na arquitetura do sistema. Então, vou usar essa linguagem de programação para esse momento, eu preciso de um cientista de dados aqui também. Então, ele acabou, de certa forma, incorporando o papel de PO também um pouco ali como um arquiteto do projeto também. Era uma pessoa muito sênior, esse PO que tinha entrado. Ele tinha uhum. conhecimento de análise de dados também, enfim, e de desenvolvimento de sistema. E aí ficou dividido dessa forma, né? Sim. O Ele, projeto todo. o BA, então, ele ficava basicamente informando quais informações eram necessárias com que periodicidade, né? E, de certa Exato. forma, descrevendo de qual processo ela viria, né? Para Uhum. daí o PO planejar a arquitetura do software para receber essas informações, né? Exato. E foi legal porque o PO também, o BA, no caso, ele também estava muito no dia a dia ali, porque ele estava desenhando como que deveriam ser essa periodicidade e tudo mais, de maneira que não atrapalhasse a operação atual. Então, estava em contato com o time operacional de produção ali e estava fazendo um merge para ver se o negócio também aceitava aquela periodicidade, se aquelas informações eram suficientes, enfim. Então, ele ficou fazendo essa ponte O BA com. fazia isso. Exato. É bem fazer isso. Sim, isso é muito importante, né? Você vê o cara entender.
do negócio ao ponto de poder chegar com o pessoal lá para ver se ó, faz sentido essa informação saindo desse processo com essa frequência, né? Porque senão, Uhum, às vezes o cara até conhece que o negócio entrega aquele tipo de informação, tipo, a frequência de parada de tal máquina. Mas a equipe operacional ali pode considerar que não seja viável entregar aquilo com aquela periodicidade, né? Então ele também faz uhum, esse papel de interface com as áreas de negócio, né? exato. Para Isso é. para garantir que as necessidades das áreas de negócio estão de fato contidas nas necessidades dele, porque às vezes isso é um grande engano, né? Ah, eu tenho um Uhum, BA, então o que ele considera que é necessidade de negócio, de fato é a necessidade de negócio. Depende, ele está fazendo interface com as áreas de negócio? Ele está conversando com essas pessoas, ele está prestando contas sobre o que ele está levando para a equipe de gestão do projeto como uma necessidade que vai ser atendida, ou ele está tirando baseado apenas na experiência dele, sem dar um feedback durante o ciclo de vida do projeto, né? Acreditando que lá no final o resultado vai representar uma necessidade legítima, e às vezes não é, né? Então é importante ter essa visão também de como ele está interagindo com a área de negócio, para que depois não vire uhum, uma surpresa para todo mundo, exceto para ele, porque considerou-se que a opinião dele seria legitimada por todo mundo, né? uhum. É um conceito, tem um conceito legal a respeito disso, que eu lembro muito bem do PMO, por exemplo, PMO Veteran fala muito sobre isso, né? Então, a Sim, própria ferramenta naquela ocasião, quando ela foi desenvolvida, de pensar na inteligência coletiva, né? De experiência coletiva. Então, por mais que o sim. BA, que o BA, né? Vamos falar o BA, por mais que o BA ele seja extremamente expert, tem uma experiência muito grande de vários projetos, ele está limitado à experiência dele ainda, né? É. Então, a gente ter essa sinergia com as áreas do negócio, né? Entender o ponto de vista deles também, a necessidade deles, estar perto ali, isso é muito importante. Não só a experiência, mas a real necessidade. O BA, por mais que ele seja experiente, conhecedor, ele não está no dia a dia da operação da fábrica, nesse caso, para entender de fato o que faz sentido, e ele também não está, de certa forma, no negócio em si. Ele, de fato, tem que fazer esse papel de intermediador para entender, e aí ele ali sim, com posse, né, das informações do negócio e da operação, aí ele consegue decidir ali o que é um requisito viável ou não viável para o projeto. E aí o PO consegue entrar em ação de maneira bem mais assertiva já, com requisitos bem Sim. definidos. Ele vai pensar na característica que faz sentido, né, pro Uhum, produto, porque aquela necessidade de negócio que é a principal referência não é simplesmente um achismo, né? exatamente. E, Serão, por que você acha que é importante mapear essa adesão de responsabilidades ali? Se vocês não tivessem feito isso, quais que seriam as consequências, né? Para saber se os papéis estão sendo bem desempenhados, né? O gerente do projeto ele precisa ter esse cuidado, né? Bom, todos os papéis, todas as atribuições, as responsabilidades que o projeto ele precisa estão sendo desempenhadas e quem está fazendo? Qual que tem Uhum, sido, quais são os indicadores que a gente tem analisado para medir o desempenho e eficiência da equipe também, né? Então, se a gente não tem essas funções e papéis, muito mais que funções, mas papéis e responsabilidades, né? Se a gente não tem essas responsabilidades muito bem definidas e um tracking correto, a gente pode, que nem estava acontecendo, a gente deixa de exercer ou desempenhar algumas coisas que, às vezes, agora ou no curto prazo, a gente não consegue perceber. Então, o que estava acontecendo? Existiam requisitos, existiam requisitos de negócio, existiam requisitos técnicos e funcionais, mas qual que era a nossa garantia de que aqueles requisitos eles tinham sido bem mapeados, eles tinham sido validados pelos principais pontos, qual que era a nossa confiança? A gente provavelmente ia pegar esse problema lá na frente, quando o projeto fosse entregue e não gerasse o valor que fosse esperado, que tinha sido uhum. planejado no business case. Então, assim, desde o começo é extremamente importante a gente ter esse mapeamento, né, essa adesão aos papéis e responsabilidades, para a gente evitar que chegue lá na frente, no final do projeto, a gente seja surpreendido com requisitos mal estruturados e entregue que não gere valor para o negócio. Infelizmente ainda é uma cegueira muito grande da galera que trabalha com ágil, né, cara? Eles acham que, Uhum, tipo assim, você bota o cliente para falar com os desenvolvedores e vai ter autogestão, cada um vai se entender ali como que deve trabalhar da melhor forma, né? Você não precisa de formalizar nada, isso vai deixar o processo mais lento, quando na uhum, verdade você só vai gerar desperdício, né? Porque o maior benefício do papel de um analista de negócio é justamente esse conhecimento profundo das necessidades de negócios prioritárias, né? uhum, E quem que é a pessoa ideal para fazer isso? É quem mais entende
da dor ou oportunidade que aquele projeto de software vai endereçar dentro da área de negócio. E também tem que ser uma pessoa que tenha muita, como que eu posso dizer, habilidade interpessoal, né? Porque por mais que você precise dos interesses das pessoas representados ali pela opinião do analista de negócios, se ele não tiver essa habilidade interpessoal até para negociar o que vai ser colocado ou não, Uhum, e falar bem assim, olha, isso aqui que você está colocando até é importante, mas não é tão crítico para o business case, coisas desse tipo, você corre o risco de ter falta de como que eu posso dizer, coerência, né, entre as coisas que estão sendo levadas, porque cada hora alguém fala uma coisa diferente, quem grita uhum, mais alto é quem tem mais capacidade de colocar requisito dentro do projeto e aí vira um caos, né? Então, o maior benefício de você definir claramente um papel para uma pessoa específica e não deixar todo mundo aí analista de negócio é porque você centraliza de quem você quer que seja, digamos, a palavra final e a responsabilidade por garantir as necessidades de negócio, baseado na capacidade dessa pessoa conhecer profundamente o negócio e se relacionar bem uhum, com as pessoas das operações para garantir que você tem uma estrutura de requisitos coesa, né? uhum. Total. E no caso do PO ali é o conhecimento profundo, né? O maior benefício de você ter um PO é o conhecimento profundo da tecnologia, né? Selecionada para endereçar as dores, né? Você precisa dessa pessoa, ainda mais que você está criando uma coisa totalmente nova, né? Uma ferramenta para coletar dados de parada de produção, enfim, você ia ter que desenvolver do Uhum, zero, isso aí provavelmente não existia, né? Então, como que você vai, a partir dessa necessidade de negócio, construir uma tecnologia que atenda a isso? Você precisa de alguém que domine muito bem, né? E você ter uhum. um BA improvisado ali, pode ser de fato um problema, né? Um PO e um BA improvisado, né? Agora você pega um cara que entende do negócio e outro que entende bem da tecnologia, aí você já resolve isso, né? Exatamente, né. São funções, assim, as duas lidam com requisitos, né, acho que talvez aqui seja a maior o maior engano das pessoas, né. Os 2 trabalham com Aham. requisitos, mas são requisitos diferentes, né, Sim, e igualmente importantes, né. Se a sim. gente tem um bom requisito de negócio mapeado, que vai atender o business case, mas que tem uma ferramenta que ela não é a melhor ferramenta, não é a melhor tecnologia, é uma tecnologia limitada, enfim, isso não vai gerar o valor que o business case se propõe a entregar. E também, se a gente tem um baita requisito de técnico, né, um baita requisito funcional ali, por exemplo, mas que está entregando um requisito de negócio que não atende o business case, também a gente não vai conseguir atender aos benefícios descritos no business case. Né? Então, são papéis diferentes, requisitos diferentes abordados, mas que são extremamente importantes para o projeto como um todo. Com certeza. E se você não fizer esse monitoramento, né, da adesão de responsabilidades, você vai ter uma baixa performance, né? Que aparentemente é o Uhum, que estava acontecendo, né? Você tem pessoas erradas fazendo funções certas, né? Então, pô, você tem o cara que é o BA fazendo a função, que é uma pessoa errada, para fazer uma função certa, que é a do PO, que é né, fundamental, né? Então, você tem o PO fazendo o papel de Scrum Master também, que acabou acontecendo, né? Você contou depois, porque uhum, ele entrou e o BA tava fazendo o papel dele, ele falou, deixa eu tocar o bumbo aqui, deixa eu tirar, deixa eu ver os impedimentos das pessoas, deixa eu ser o gestor ali dos ritos de gestão. Mas, pô, o cara, ele tem conhecimento técnico, né? Ele não precisa usar o tempo dele para isso, né? E exatamente. era um projeto que tinha Scrum Master ou não? Tinha Scrum Master. E aí era até uma outra peculiaridade do projeto, né? O Aham. Scrum Master, ele estava com baixa performance, também ele tava sendo rotacionado, trocado, e aí Uhum. também tudo acabou acontecendo no mesmo momento. E aí o PO falou, bom, já que o Scrum Master está aqui, mais ou menos, está deixando de fazer isso, eu vou entrar aqui e ajudar o Scrum Master com essa demanda, né? Então, estava se desenhando o caos, né, no projeto. E a gente É, precisou olhar para isso e tomar as rédeas, né, como elas precisariam ser tomadas. com certeza. E você vê que o poder não tem lacuna, né, cara? Isso é um aprendizado muito importante, né? Pô, se você precisa usar determinado poder, o poder não tem vácuo, né? Como falam. Se você Uhum, precisa usar um determinado poder, que é de, por exemplo, gerenciar os ritos de gestão, de você construir tecnicamente o produto, de você descrever a necessidade de negócio. Se você precisa desse tipo de poder, desse tipo de responsabilidade, né, em outras palavras, sendo exercida, alguém vai fazer.
Só que se Uhum. você não tem a visão de papéis e responsabilidades, aí a chance de alguém que não sabe fazer ou fazer com baixa performance é muito grande, Exatamente. né? Por isso que você tem que Exatamente. ter bem mapeado isso, né? E onde que as pessoas mais erram, né, Serão, para a gente encaminhar para a parte final aqui? Na gestão de papéis de POs e BAs. Primeiro ponto aqui, né? Acham que Uhum. um profissional com ótimo conhecimento técnico é um ótimo líder. Isso acontece muito, não? Ah, certamente, né? A gente vê inúmeras vezes pessoas, nossa, o cara é um excelente dev, o cara tem 15 anos de experiência como desenvolvedor, por exemplo, o cara sabe liderar a equipe. Na hora que ele sobe como PO, as coisas degringolam, porque ele deixa de ser. E aí a gente perde duas vezes, né? A gente deixa de ter um bom desenvolvedor e começa a ter um, Um um péssimo mau PO, técnico. É, um um péssimo PO, péssimo PO. líder, né? Sim. Exato. Então, assim, é muito importante, de novo, né? Quando a gente tem os papéis e responsabilidades bem mapeados, a gente consegue também averiguar quais são as características, tanto hard quanto soft skill de cada posição. Não é porque uma pessoa tem Uhum. uma excelente habilidade técnica que ela vai ser um excelente líder. E isso para todas as funções, né? Então, isso é um dos erros que as pessoas têm. Subjugar também, né? Então, bom, o cara é ótimo técnico, então ele pode ser um PO. E o contrário também. Bom, esse cara não é tão técnico assim, então ele pode ser um PO, um líder. Cara, também não vai funcionar, né? Então, os dois extremos, eles são muito errados e são muito comuns. E por mais que sejam bem graves, infelizmente, eles acontecem com uma certa frequência, né? É. E, e uma outra coisa que eu vejo de bastante equívoco bom, líder é tudo igual. Então, tanto faz se ele é um SM, se ele é um PO, se ele é um GP, não importa, ele é líder. Então, ele vai saber fazer todas as funções muito bem porque ele é um líder. Então, isso tem acontecido Ah, bastante também. Aí, bom, PO, então ele pode ser SM agora. Bom, bom, mas eu tenho uma função aqui, eu tenho um projeto que está começando, eu preciso de um project manager, um GP. Bom, olha, ele já tem experiência como SM, como PO mesmo, então ele pode ser um GP. São funções diferentes, igual, importantes igualmente, porém exigem competências diferentes, uma preparação diferente, experiências diferentes, enfim. Então, muito cuidado em escolher o time ou definir quem que vai ocupar cada cadeira. realmente, uma coisa é o cara ser um ótimo técnico, outra coisa é ele liderar a construção técnica de um produto. Outra coisa é o cara ser um ótimo conhecedor do negócio e ele liderar a construção da arquitetura de requisitos que o negócio precisa para entregar o business case. São coisas totalmente diferentes, né? Então, não é porque Exatamente. ele é muito bom realizando a função sozinho que ele vai ser bom liderando as pessoas nessa jornada, seja de técnico, né, como PO, ou de conhecedor do negócio, como analista de requisitos. E aí, Serão, para a gente fechar, né, como que organiza as responsabilidades do analista de negócio e do PO? Como que vocês organizaram ali nesse caso, né? Como que a gente comentou um pouco a respeito, né? Mas como é que foi organizado, né? Tá bom, de vocês. Quem de vocês tem uma experiência maior com tecnologias? Quem tem? Porque assim, como era um software novo, né? Que estava Uhum, iniciando, não existia antes, tinha que ser uma pessoa que tivesse uma característica de ter experiência com mais tecnologias possíveis, né? Então, se você tinha um BA ali, que era o caso, ele era uma pessoa técnica, mas ele era porque ele já tinha sido desenvolvedor, mas ele tinha sido desenvolvedor com uma tecnologia só, ele estava limitado a uma tecnologia só. E isso podia gerar limitações para a ferramenta, que uhum, não necessariamente precisariam ter. O outro PO, não, o PO que chegou para ser PO de fato, ele tinha uma experiência mais ampla, com tecnologias diferentes, de uhum, naturezas diferentes, e que ele podia ter maior capacidade de entender, bom, essa ferramenta aqui sua que você está propondo, ela é boa, mas tem uma outra que ela vai ser mais leve, ela vai rodar de uma maneira mais fluida, a gente vai conseguir uma taxa de atualização melhor, enfim, características de tecnologias diferentes que iriam ser mais fit, né, mais compatível com o PO. Não só uhum, isso, né, mas quando o PO ele também tem esse leque de opções, de ferramentas que ele conhece, ele pode trabalhar, ajuda até na construção de uma equipe. Bom, olha, no mercado a gente consegue ter mais pessoas, ou ter uma demanda, uma oferta maior para essa tecnologia, se a gente precisar repor. Então, ele já consegue até ajudar o gerente do projeto a conseguir mapear riscos até na criação da equipe e com relação à tecnologia. Então, isso foi uma das bases que a gente utilizou para definir, bom, você vai seguir com o PO,
você vai seguir como BA, né? E o BA, ao contrário do PO, como esse PO ele tinha uma vasta experiência com diversas tecnologias, ele não tinha experiência com negócio, ele tinha experiências com interfaces, com o negócio, com BAs de outro projeto, só que ele não tinha Uhum. sido um BA. Então, a outra pessoa que era BA e estava atuando com PO, já tinha uma bagagem muito maior com negócio, com requisitos de negócio, com análise de business case, entrega de business case e tudo mais, nada mais correto ou assertivo do que ele continuasse com uma figura de BA e trabalhando em conjunto com o PO para conseguir entregar o projeto que precisava ser entregue. É interessante essa perspectiva, né? Porque antes a gente comentou assim como estavam estruturadas as responsabilidades, mas é legal ver como que vocês é, traçaram essa definição a partir de um contexto mais amplo, né? Ah, beleza, você é PO, você vai ficar ali responsável pela característica técnica do produto, né? Priorizar as funções e tudo mais, mas quais tecnologias você conhece? Você, né, você já mexeu com várias tecnologias? O Gustavo ele comenta muito isso, né? Que Uhum, o profissional técnico ele vai ficando cada vez com mais capacidade de gerar impacto conforme ele resolve problemas em diferentes contextos, né? Porque eu sempre usar a mesma tecnologia para resolver um problema similar vai me tornar um super especialista naquilo, mas a minha capacidade de gerar mais impacto em outros ambientes é menor, em outros contextos é menor. Então vocês analisaram também esse histórico dele para que ele uhum, pudesse eventualmente selecionar uma lista de tecnologias diferentes e montar uma equipe também mais, digamos, multidisciplinar, né? Então é importante ter exato. esse olhar para o histórico da pessoa antes de definir as responsabilidades, que aí é meio que um padrão mesmo, né? Você pega de um padrão ali, tipo Prince 2 ou qualquer outra referência de responsabilidades, aplica de forma adaptada, mas é muito menos complexo você estruturar as responsabilidades do que você olhar para o histórico de projeto da pessoa para selecionar ela para aquele determinado contexto, né? Isso é uma coisa muito importante de ser feito. E vocês fizeram isso tanto para o PO quanto para o BA, né? Foi muito, muito bacana. Exato. E assim, é uma convicção pessoal até que eu tenho, né? Nisso eu acredito que não existe certo ou errado, mas quanto mais generalista, de certa forma, o líder ele acaba se tornando, nesse caso do PO, por exemplo, né? Aham. Ele, a gente consegue ter benefícios, porque o PO não é ele que vai construir. Então ele não precisa, não é ele que vai desenvolver, não é ele que vai codar. Então ele não precisa ser necessariamente um expert naquela tecnologia. Mas se ele tem um bom conhecimento de tecnologia, já é o suficiente para ele definir se aquela tecnologia consegue entregar ou não, Do que ela né? é Então, capaz de fazer, né? exatamente. Então, se você tem um Sim. PO que ele não é expert de programação em nenhuma tecnologia, mas ele conhece muito bem várias tecnologias, ao ponto de saber se é possível ou não qualquer tecnologia, isso é muito mais eu buscaria em um PO muito mais essa característica de generalista do que um expert de vários anos com uma tecnologia ou duas tecnologias ali somente, né? Excelente. Seron, muito obrigado aí pela sua contribuição aqui no canal. Certamente esse conteúdo vai ajudar muito aí o pessoal a se tornarem, né? Gestores de software de serviços altamente produtivos, olhando para uma forma muito mais ampla aí para esse contexto de selecionar donos de produto, analista de negócio, de forma a gerar mais impacto. Você sempre será muito bem-vindo aqui, convidado para contribuir com o conteúdo mais vezes, viu? Obrigado mesmo Muito pelo obrigado. engajamento, pela interação e por ajudar aqui. Tamo junto, conte comigo sempre que precisar. Maravilha. Pessoal, deixem o like aqui no conteúdo se vocês estão assistindo e gostaram desse vídeo, porque fortalece muito o nosso trabalho. E não se esqueçam de se inscreverem no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Parei